nós colocamos no altar da vida, nós rezamos pelo descanso eterno do nosso irmão Francisco Pinto Correio Tassionelli. Nós rezamos também de maneira especial nesta quarta-feira, dia que a igreja volta o seu coração para São José, por todos os filhos e filhas do pai adotivo do menino Jesus. Que São José interceda por cada um dos seus fiéis devotos e pelas nossas famílias, junto com São Francisco Xavier, que nós também celebramos neste 3 de dezembro. Em Jesus Cristo, o justo que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos ao mundo para nos salvar, tem piedade de nós. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Nos visitais com a graça do vosso Espírito. Senhor, que vireis um dia para julgar as nossas obras. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. E acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor disse: naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é meu pastor e me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura
restaura as minhas forças. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Aleluia, 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 aleluia. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar o seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ele ao encontro. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram:
Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no tempo do Advento, que iniciamos no último domingo, o primeiro domingo deste tempo que nos prepara para a vinda do Senhor. Nessa primeira parte, nessa primeira fase do Advento, nosso coração se volta para a expectativa da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, vinda gloriosa no fim dos tempos, que nós chamamos de parousia. Mais alguns dias à frente, o Advento se volta como o tempo de preparação para o Natal, onde nós celebraremos a encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus na nossa história. Hoje, a liturgia nos presenteia com a memória de São Francisco Xavier, este grande homem de Deus que nasceu na Espanha em 1506, viveu pouco, faleceu em 1552, colaborou com Santo Inácio de Loyola na fundação da Companhia de Jesus e foi um grande missionário. Aceitou o desafio de levar Jesus, o Evangelho de Jesus, para as regiões do Oriente, especialmente a Índia, o Japão, e quando estava prestes a entrar na China para ali evangelizar e fazer nascer novos filhos para Deus e para a igreja, acabou falecendo. É considerado o maior missionário dos tempos modernos. É alguém que não se curvou diante dos desafios, pelo contrário, abraçou os desafios que Deus lhe propôs quando o chamou para a missão, foi adiante, enfrentou muitas dificuldades, viu muitos obstáculos no seu caminho, mas foi adiante para evangelizar, tornar Jesus conhecido, amado e adorado pelos povos com quem ele se encontrasse. Ora, meus irmãos, as leituras da Santa Missa desta quarta-feira, dia 3, nos fala de um banquete. A primeira leitura, o banquete que Deus prepara para todos os seus filhos e filhas. Nós sabemos o valor de um banquete na cultura judaica. Estabelecer relação, aumentar a afeição. Era um momento oportuno para todos se colocarem à mesa e aumentar os laços que os unia. O profeta Isaías usa a mesma linguagem do banquete para falar daquele banquete escatológico que terá lugar no fim dos tempos, que Deus prepara para todos os seus filhos e filhas. Ora, gente de todos os povos, de todas as raças, classes, línguas e nações poderão participar desse banquete. É o banquete da vida, é o banquete eterno. Veja que o profeta diz que a morte não terá mais espaço, e Deus enxugará as lágrimas de todos aqueles que forem participar desse banquete de ricas iguarias. Mas esse banquete é para todos. Estão todos aptos a participar desse banquete? A resposta, o próprio profeta Isaías nos dá quando fala que aqueles que participarem do banquete vão dizer: esperamos em Deus até que Ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Está aqui a resposta. Aqueles que esperam em Deus, isto é, aqueles que colocam a sua esperança no Senhor, no Deus da vida, e aqueles que se entregam confiantemente a Ele, estes participarão do banquete. Aqueles que não desanimam diante das provações da vida, aqueles que não deixam se intimidar diante das ameaças dos inimigos, estes participarão do banquete. Aqueles que vivem neste mundo como reflexo do amor de Deus, estes participarão do banquete. Aqueles que vivem o temor a Deus, mesmo diante das maiores dificuldades, aqueles que testemunham o amor de Deus, mesmo diante das adversidades, estes participarão deste banquete. O banquete é para todos, mas nem todos estão aptos para esse banquete. Só estarão aptos para este banquete, isto é, só participarão deste banquete aqueles que esperaram em Deus, aqueles que se lançaram confiantemente
confiantemente em suas mãos e no mundo, viveram no mundo com os pés no chão, mas com os corações voltados para o alto. Como nós rezamos em cada Eucaristia, quando o sacerdote diz corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Nosso coração deve estar em Deus não somente ao celebrarmos a Santa Missa, ponto alto da nossa fé. O nosso coração precisa estar continuamente nas mãos de Deus, continuamente voltados para Deus, continuamente postos nas mãos daquele que tem o sentido de todas as coisas, que é o sentido da nossa vida, a razão do nosso existir. Agora, olhemos para o Evangelho. Temos também uma espécie de banquete aqui. Jesus cura todos os que são levados ao seu encontro: cegos, surdos, mudos, coxos, aleijados. Esses milagres de Jesus, devolvendo a dignidade de cada pessoa, significa ou aponta para o nosso futuro estado quando nós estivermos no banquete da vida de que nos fala Isaías. Nesse banquete não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, luto, tristeza, morte. Todos viverão em plenitude, Deus será tudo em todos. Portanto, os milagres que Jesus realiza apontam para o nosso futuro estado quando estivermos à mesa do banquete eterno. Nada de mal, doença alguma, mal algum vai afligir o ser humano, porque Deus será tudo em todos, Deus extinguirá da nossa vida todo mal que possa nos atingir. Depois de libertar as pessoas de seus males, de suas doenças, Jesus tem uma preocupação a mais. Não quer que a multidão volte para casa com fome. Olha só, além da cura, a preocupação com a saciedade. Os discípulos perguntam: onde nós vamos encontrar pão para tanta gente, para saciar plenamente esse povo? E a resposta o próprio Jesus dá: está entre eles mesmos. E Jesus realiza mais um milagre em favor daquela multidão. De alguns peixinhos e de poucos pães, Jesus sacia a fome de toda aquela gente. Mais uma alusão aqui ao banquete eterno. No banquete eterno que Deus prepara para todos aqueles que forem participar dele, os seres humanos serão completamente saciados. No banquete eterno que Deus prepara para todos nós, nós não teremos carência alguma. Nós não teremos privação alguma. Temos as carências e as privações deste mundo enquanto peregrinamos. No banquete eterno não teremos mais carências. O Senhor nos saciará totalmente e plenamente. Por outro lado, esta saciedade que Jesus proporciona à multidão nos alude à Eucaristia. Eis o banquete em que Deus nos sacia plenamente enquanto nós caminhamos deste mundo para o céu, enquanto nós peregrinamos pelas estradas deste mundo rumo ao céu. É o banquete da vida. É o banquete que cura, é o banquete que liberta, é o banquete que salva. Desta mesa sagrada sai aquele que pode nos saciar plenamente. E se tem algo que o ser humano hoje precisa buscar saciar plenamente, é a sua fome e a sua sede de Deus. Quantas e quantas pessoas famintas e sedentas por Deus, às vezes dentro da nossa casa, às vezes do nosso lado, algum membro da nossa família, às vezes algum amigo, ou até mesmo no ambiente de trabalho, alguém sedento por Deus, só precisando de alguém que possa levar o pão vivo que é o próprio Deus a esse coração. É a minha missão e a sua missão fazermos isso. Nós que aguardamos a vinda gloriosa do Senhor, nós que queremos um dia participar do banquete eterno, temos por missão saciar as fomes das pessoas que estão ao nosso lado, principalmente, especialmente a fome de Deus. Não é possível que nós, sendo homens e mulheres de Deus, discípulos de Jesus, vejamos alguém com sede e fome de Deus e não saciemos. Onde você precisa levar Deus? Onde você precisa levar o Evangelho de Jesus? A quem você precisa dar testemunho do amor maravilhoso de Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva? Identifique. Não tenha medo não. Vá adiante. Aceite o desafio, como São Francisco Xavier aceitou o dele e se colocou a caminho para corresponder ao desafio de Deus. Não se feche aos desafios que Deus coloca na sua vida. Não se feche. Se Ele te desafia, não tenha medo, Ele vai te dar capacidade para corresponder a esse desafio. Não se feche, vá adiante, com esperança e com confiança, como o profeta Isaías fala na primeira leitura. E por fim, meus amados,
Jesus, que sacia a fome daquela multidão, depois de operar tantos milagres, nos convida também a exercitar a solidariedade. O homem solidário por excelência é Jesus. Estamos no tempo de advento, nos preparando para a vinda gloriosa do Senhor. Daqui a alguns dias, nos preparando para o Natal. Comecemos a exercitar a solidariedade, a nos fazermos próximos de quem precisa, a oferecer uma mão estendida a quem precisa ser colocado de pé, um ombro amigo para quem quiser chorar, um conselho para iluminar a vida de alguém que estiver precisando, ou até mesmo estender as nossas mãos para auxiliar em alguma necessidade material propriamente falando. Exercitemos a solidariedade. Cristãos que somos, não permitamos que pessoas do nosso lado passem por carências e privações que nós podemos sanar para dar um pouco de vida digna a elas. Sejamos solidários, dóceis ao sofrimento de quem precisa. Não sejamos insensíveis e indiferentes, porque a indiferença e a insensibilidade não devem fazer parte da vida de um cristão. Que neste tempo do advento, portanto, olhando para o banquete eterno, esperando o banquete eterno que Deus prepara para todos os justos, mas vivendo ainda neste mundo, nós possamos, buscando nos saciar de Jesus, levá-lo a quem mais precisa e saciar a fome daqueles que mais necessitam conhecer o amor de Deus. E sejamos solidários. Que o exemplo de São Francisco Xavier, este grande missionário que hoje nós celebramos, nos estimule na nossa missão de testemunhar o amor de Deus na vida dos irmãos. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. A chuva molhou a terra, o homem plantou o grão, a planta deu flor e frutos, o trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. O homem plantou videira, secou-a com seu carinho, da vinha brotou a uva, da uva se fez o vinho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Os frutos da nossa terra, as lutas dos filhos seus, serão pela tua graça, pão vivo que vem dos céus. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Recebei, Senhor, as oferendas que vos trazemos na comemoração de São Francisco Xavier, a quem o desejo de salvar a todos levou a terras longínquas. Concedei que também nós, dando testemunho eficaz do Evangelho, corramos com nossos irmãos e irmãs ao vosso encontro, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Francisco Xavier, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra, nos seus gestos, o vosso poder.
Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra vos proclamam. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana na na na, Hosana na na na. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana na na na, Hosana na na na. Bendito que vem em nome de Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco Xavier, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória,
por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Guiados pelo Espírito Santo, que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados, diz o Senhor. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor,
pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu já vi mais que um irmão se desviar do caminho por um pedaço de pão e por um pouco de vinho. Eu também vi muita gente encontrar novamente o caminho do céu. Eu também vi muita gente voltar novamente ao convívio de Deus por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Deus se tornou refeição e se fez o caminho por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Ter vinho nem pão, por lhe faltar a comida. Eu já vi mais de um irmão desiludido da vida e por não dar do seu pão e por não dar do seu vinho. Vi quem dizia ser crente perder de repente os valores morais. Vi que o caminho da paz só se faz com justiça e direitos iguais. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão. Oremos. Ó Deus, os vossos santos mistérios acendam em nós o mesmo ardor da caridade que inflamava São Francisco Xavier no seu zelo pela salvação de todos, para que, vivendo mais dignamente a nossa vocação, alcancemos com ele o prêmio prometido aos bons operários. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dirijamo-nos agora ao glorioso São José, Pai adotivo do menino Jesus. Rezemos neste dia em que a Igreja lhe devota por todos os filhos e filhas da sua intercessão, por todos os seus fiéis devotos, seus filhos e filhas. Peçamos em especial pelas nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, para a Igreja peregrina sobre a face da terra, para que possa levar adiante, mesmo diante das adversidades, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela paz no nosso mundo, que nós tanto precisamos, tanto necessitamos. Que São José atenda aos nossos pedidos e interceda por nós, junto ao seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós.
São José, rogai por nós que recorremos a vós. Saudemos Nossa Senhora, esposa de São José, mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Mãe da Igreja, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Francisco Xavier, Rogai por nós. no início da Santa Missa, ao colocar a intenção de falecimento, nós pedimos desculpas, o nome foi apresentado erroneamente como Francisco Pinto Correio Tassionelli. Não é Francisca Pinto Correio Tassionelli. Então nós pedimos desculpas a vocês, irmãos e irmãs aqui no Santuário da Vida, em especial à família desta nossa irmã, por quem nós rezamos pelo seu descanso eterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de seu esposo São José e de São Francisco Xavier, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma santa noite a todos, um abraço a você que nos acompanha pela Rede Vida de televisão. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Silencioso, tão sensível, um homem santo. Em sonho um dia Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação, de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai, e defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador. Sou devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador.